Mas às vezes, na hora dessa formação desse clone, existe um erro genético. Então, existe uma mutação por algum fator. E esse fator ainda existe muita especulação em cima e todo mundo quer entender o que é esse fator que faz com que essa célula sofra uma mutação. Mas a boa notícia é que todos os dias, o seu corpo forma células com mutação genética. Mas nem todas as mutações dão origem a células tumorais, células cancerígenas. E mesmo aquelas mutações que dão origem a células tumorais cancerígenas, o seu corpo, o seu sistema imunológico, ele está pronto para te defender. Então, ele está pronto para ir lá e matar essas células que sofreram mutações e que são cancerígenas, tá? Então, essa é a boa notícia. A má notícia é que, por algum motivo, algumas vezes, o teu sistema imunológico não consegue identificar essa célula. E aí ela acaba se multiplicando, e quanto mais ela se multiplica, mais difícil fica para o seu sistema imunológico combater esse tumor. Então, ela vai virando... Na verdade, gente, as nossas células, elas têm, né, como eu falei, um tempo de vida. Então, a tua célula, ela tem um tempo de vida, antes dela morrer, ela vai se multiplicando várias vezes, e chega um momento que ela morre. É automática essa morte, tá? Chama apoptose, ela tem essa morte programada. É como se fosse um suicídio programado da célula. A célula cancerígena, ela desliga esse mecanismo de suicídio. Então, ela tem vida eterna, essa célula, e ela também desliga um mecanismo de controle do número de vezes que essa célula vai se multiplicar, porque o seu corpo tem esse controle. Então, por exemplo, por que você não tem um monte de pelanca sobrando? Porque as células do seu tecido epitelial, da sua pele, elas sabem a hora que precisa se multiplicar e sabem a hora que precisa parar. Existe um mecanismo de controle, mas a célula tumoral, ela desliga esse mecanismo de controle. Então, ela se multiplica infinitamente e ela não morre. Ela desliga esses dois mecanismos. Então, isso é uma característica de célula tumoral, tá? E além disso, essa célula, ela desenvolve uma defesa, como se fosse uma forma de se camuflar e se esconder do sistema imunológico. Então, seu sistema imunológico vai lá e não entende, né? Ele tenta localizar essas células, mas ele não entende que essa célula tumoral é um inimigo que precisa ser combatido. Então, é assim que o câncer se desenvolve. Mas existem gatilhos para que ele se desenvolva. Deixa eu ligar o ar aqui rapidinho. Existem gatilhos para que o câncer se desenvolva. E esses gatilhos, alguns são muito conhecidos da gente. Como, por exemplo, fumar. Então, só fechar a janela aqui, gente, um minutinho. Pronto. Então, por exemplo, o ato de fumar, todo mundo sabe que é um gatilho para o desenvolvimento de câncer de pulmão, câncer de laringe, faringe, câncer na boca. Então, a gente sabe que é um fator de risco para o câncer muito grande, tá? E por quê? Porque fumar provoca inflamação em todos os lugares onde a fumaça passa. Então, no pulmão, na boca, na faringe, na laringe. Então, esses órgãos aqui, até o seu pulmão, todos são afetados por essa inflamação, que é de um grau muito baixo, né? Então, inflamação num grau baixo por um tempo constante. Então, quem fuma, né, todo dia ali, vários cigarros ao dia, vai fazendo isso ao longo de muitos anos e isso propicia o desenvolvimento de células tumorais e aumenta o risco de câncer. Então, inflamação é um dos fatores de risco mais conhecidos para o desenvolvimento de câncer. E fatores que levam o seu corpo a ficar com essa inflamação crônica aumentam o risco de câncer. Então, quais são esses fatores que levam o seu corpo a ter inflamação crônica? Cigarro, o ato de fumar,